Capítulo 2. Os 7 Espíritos de Deus apareceram. Ele, o Cordeiro, possuía 7 chifres e 7 olhos, que são o Espírito séptuplo de Deus enviado à terra. Apocalipse capítulo 5, versículo 6. Enquanto escrevia, fui surpreendida com a presença de um ser angelical. Vi um vulto de vestes brancas assentar-se ao meu lado em minha cama. Eu disse: "Você está aqui, né?", pensando ser um anjo. Ao olhar para o local, me assustei com o ser angelical. A minha visão espiritual estava aberta com muita nitidez. Parecia que o ser havia se materializado, estava quase tangível. Com cabelos finos até os ombros, no branco platinado, vestes brancas, pele aveludada e olhos azuis. Um resplendor celestial inesperado. Estremeci. Ele olhou para mim e disse que estava ali por causa dos desenhos que eu fiz, referindo-se à menorá de 7 braços, Êxodo, capítulo 25, versículos 31 e 32, e ao nome de Yahvé, YHWH, o qual escrevi e desenhei em letras hebraicas. Observação: jamais imaginei que, naquele momento do desenho, estava emitindo sinais para o universo de Deus, com temor e tremor. O ser angelical continuou a me ministrar, dizendo que fazia parte da divindade de Deus. Estava acoplada a ela, referindo-se a características dele. Discerni que o ser de cabelos brancos, de olhos azuis, é o Espírito do Senhor, Yeshua, pois em seguida vi os outros 6 seres à minha frente. Eram os 7 Espíritos de Deus enviados à terra. Eles se apresentaram todos iguais, sendo que o que se difere um do outro são as cores dos olhos, cada um representando as cores do arco da aliança. Os 7 Espíritos, 7 chamas da menorá, refletem no interior do ser humano. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono estavam acesas 7 tochas, que são o Espírito séptuplo de Deus. Apocalipse 4, versículo 5. Os 7 Espíritos de Deus ficaram comigo por mais um tempo, ministrando o meu espírito durante a preparação da mensagem que eu entregaria naquele seminário em Minas Gerais, no Brasil. Em dado momento, desci até a cozinha com o intuito de lanchar. Eles também desceram. Um novo portal dimensional se abriu à minha frente. E o ser de olhos azuis, o Espírito do Senhor, me apresentou um grande livro dourado, com muitas páginas. Ele disse que a Igreja de Cristo precisa buscar conhecer mais acerca de Yahvé, YHWH, o nome próprio de Deus. Ela ainda o conhece pouco, mediante o que ele decidiu se tornar conhecido. Observação: descrevo o tetagrama do nome do Criador com muito temor, por ser necessário para a compreensão deste livro. Entretanto, irei referenciá-lo mais como Adonai. Yahvé, que significa eu sou, serei o que sou, serei. Passado, presente e futuro. Disse a Moshe: Ier Asher Ier, ou Ahayá Asher Ahayá. Eu sou, serei o que sou, serei. E acrescentou: enviou-me a voz. Êxodo capítulo 3, versículo 14. Amáveis são os lugares onde moras, Adonai Tzivaot.
Salmos 84, versículo 1. Adonai é rei, vestido em majestade. Adonai é poderoso nas alturas. Tuas instruções são muito corretas. Santidade convém à tua casa. A Adonai perpetuamente. Salmos 93. Os nascidos de novo desfrutam do reino de Deus e se submetem às suas diretrizes, porque o reino, o poder e a glória são teus para sempre. Amém. Mateus capítulo 6, versículo 13, parte B. Para se achegar e desfrutar da habitação espiritual e dimensional de Yahvé, se faz necessário obter a autorização no reino celestial, já com um propósito de liberação da parte dele, no qual é marcada com sinais transcendentais de passagens em portais e desfruto de dimensões elevadas. Refere-se a um indicativo de legado de santificação e conquista da parte do Filho profeta dimensional, o qual terá a liberdade em Yeshua HaMashiach, Jesus o Messias, de transcender e acessar dimensões espirituais mediante uma vida de plena consagração e submissão à voz do Espírito Santo. Aleluia! Às vezes, em um arrebatamento de espírito, a pessoa ou o profeta dimensional poderá acessar mais que um portal, dependendo da patente, chamado e da liberação do Espírito Santo de Deus, ao dar ordem aos anjos ministradores a respeito da pessoa que a acessou. O Espírito de Deus tem concedido códigos, senhas e chaves de acesso às dimensões celestiais para adentrar em diferentes lugares do espaço espiritual, guerrear juntamente com os anjos liberados, tomar posse e se apropriar de bênçãos de maneira mais rápida. Geralmente, o profeta dimensional tende a obter acesso a todos os 22 portais principais e também adentra subportais entre os principais, pois os portais principais das 22 letras do hebraico interagem entre si. As dimensões espirituais são infinitas para os terrestres. Não há limites para o sobrenatural de Deus. Por isso, não cesse de buscar por Adonai e suas habitações. Buscar-me-eis e me achareis. Quando me buscardes de todo o vosso coração, serei achado de vós, diz o Senhor. Jeremias capítulo 29, versículos 13 ao 14, parte A. Pois Adonai é sol e escudo, Adonai concede favor e honra, ele não negará nada de bom àqueles cuja a vida é pura. Salmos 84, versículo 12. Adonai, Deus, não faz nada sem revelar seu plano a seus servos, os profetas. Amós capítulo 3, versículo 7. Segundo mencionei, me foi liberado ler o livro de Yahvé, da biblioteca do céu, e transcrever páginas dele para a terra. A quem não era meu povo, chamarei meu povo. A quem não era amada, chamarei amada. A noiva, a igreja. Romanos capítulo 9, versículo 25. O Espírito de Adonai me disse que outros profetas dimensionais também foram liberados a acessar a biblioteca do céu, do Palácio Real e ler páginas do livro de Yahvé, e que alguns iriam interagir comigo, trazendo-me informações preciosas do reino, para maior compreensão dessas revelações. E tem acontecido. Nota: existem outras bibliotecas celestiais nas dimensões dos portais ou letras que se interatuam.
As páginas do livro de Adonai têm vida em movimento, de maneira que se abrem inúmeros portais dimensionais do reino celeste. Fico em busca de palavras para descrever minhas observações acerca do operar sobrenatural. Um liberar surpreendente e terrivelmente temeroso para mim. Poder tomar conhecimento de emanações do grande eu sou, serei, Êxodo capítulo 3, versículo 14, é fascinante e, ao mesmo tempo, estarrecedor. Buscar aprender acerca de Yahvé, eu sou, serei o que sou, serei, é de suma importância para o avivamento deste tempo. E deve-se partir do princípio de humildade perante a presença de Adonai, para que o engano não venha a imperar. Humildade para reconhecer de todo o coração que precisa conhecê-lo, para que assim haja liberação divina dos códigos de eternidade, e pedir ao Eterno que nos ensine a amar como Ele nos amou primeiro. É o Pai Eterno quem nos ensina a amar, pois Ele é amor. A Igreja de Cristo está sendo restaurada para retornar à casa do Pai, e somente sendo revestida pelo amor de Deus, ela terá bom êxito. Um dos caracteres de Deus é a santidade, que equivale ao atributo do amor. O Espírito Santo está sinalizando cura da alma através do resgate da paternidade de Deus a cada pessoa que o busca em espírito e em verdade. Portanto, sejam perfeitos, como o Pai Celestial de vocês é perfeito. Mateus capítulo 5, versículo 48. O cristão precisa buscar se aproximar mais de Yahvé, a fim de resgatar o conhecimento que já existe no Espírito e trazer a memória de eternidade. Isto é, resgatar lembranças do que o Espírito conheceu de Elohim na eternidade. Pois o resgate da memória espiritual propiciará discernir o envio em missão a essa dimensão terrestre e a jornada de retorno à casa do Pai. A quem tenho no céu senão a ti, e contigo nada mais desejo na terra. Salmo 73, versículo 25. Essa abertura dimensional me faz lembrar de Moisés e do início de meu chamado às nações. Vou abrir um parêntese aqui para testemunhar esse fato. Há mais de 16 anos atrás, hoje, em 2021, eu e meu esposo estávamos em nosso sítio em propósitos de oração. Ele tocou o chofar. Minha visão espiritual se abriu. Vi vários anjos com trombetas tocando também. O anjo Miguel se aproximou de nós. Ele me disse que nosso chamado era semelhante ao de Moisés, que Deus nos permitiria conduzir pessoas para a terra prometida, a vida eterna, através da proclamação de um grande avivamento que acontecerá na face da terra. E confirmou que nosso chamado é as nações, dizendo-me que eu colocaria a planta de meus pés em vários países. Atualmente, em 2021, já estive em vários países de 3 continentes da Terra: Américas, Europa, Ásia. E palavras proféticas já foram liberadas de eu pisar territórios de 5 continentes da Terra.
Depois disso, me falou que haveria um sinal no físico. Sinalizou que eu andasse cerca de 200 metros em linha reta. Apontou à frente e relatou que eu encontraria ali um galho com 3 retorcidas. Eu deveria pegá-lo e guardar. Foi fantástico. Havia um capim alto, de maneira que eu não podia ver o que ouvira em revelação. Pela fé, caminhei na direção apontada pelo arcanjo Miguel. Vi e peguei o galho. Realmente tem 3 retorcidas e forma um Y de Yeshua. Uma madeira resistente que não danificou com o tempo. Dando continuação. No Novo Testamento, no livro de João, capítulo 8, versículo 58, Yeshua disse: na verdade, antes que Abraão nascer, eu sou. Ele sempre existiu. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra se tornou um ser humano e viveu entre nós. E vimos a sua Shequina, a Shequina do Filho único do Pai, repleto de graça e verdade. João capítulo 1, versículo 14. Deus disse a Moisés, Ier Asher Ier. Eu sou, serei o que sou, serei. Êxodo capítulo 3, versículo 14. Subtítulo: Os olhos dos 7 Espíritos de Deus. Conforme descrevi, os olhos dos 7 Espíritos de Deus enviados à Terra têm cores diferenciadas, cada ser com olhos nas cores do arco da aliança. Traçando uma analogia, os olhos dos 7 Espíritos de Deus são equivalentes às facetas do arco da aliança. Eles se apresentaram em uma forma figurativa de anciãos para que eu compreendesse que fazem parte da divindade de Deus, o grande eu sou, serei, e também para evidenciar acerca da aliança de Deus com a humanidade. Ele é fiel. Nota: o arco da aliança é formado com a decomposição da luz branca com 7 cores. De igual modo, ao compor os 7 Espíritos de Deus em um único, a sua natureza santa pode ser percebida. Para clarear ainda mais, assim como vi os 7 Espíritos de Deus se manifestarem na forma figurativa de anciãos, existem os 7 anjos guardiões das 7 chamas do candelabro. O reino espiritual é muito complexo e existem hierarquias entre as classes angelicais e funções peculiares. E os seres angelicais têm poder para governar de forma hierárquica e seguem comandos do Todo-Poderoso, o Criador do Universo. Deus é imensurável, indescritível, intangível, onisciente, onipotente e onipresente. Dependendo da elevação intelectual e espiritual, a pessoa acessa a chave do que se vê numa representatividade, numa mensagem discernível com a permissão do Eterno. O intelecto discerne o que está vendo no espiritual e projeta a imagem para explicar a forma de Deus na maneira em que ele decidiu se revelar. Vale salientar ainda que, para melhor entendimento, é como se fosse uma capa sobre o intelecto de Deus. Ele é soberano e pode se apresentar conforme o beneplácito de sua vontade, na forma figurativa que bem quiser. É tão temeroso, tão inexplicável, tão sublime, tão amoroso.
O espírito de Elohim emana virtudes e decidiu, para este tempo profético, liberar altos níveis de sabedoria e compreensão aos seus filhos fiéis. E por serem filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês. E o Espírito clama, Abba, isto é, Pai querido. Gálatas 4, versículo 6. Mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura. Tiago, capítulo 3, versículo 17, parte A. Maravilhoso é perceber que a influência das emanações do fluir da luz do Criador chega até nós, seres humanos, como pequenos feixes de luz em nossos olhos espirituais que iluminam nosso ser, nos faz ser atraídos pelo sobrenatural e desejar conhecê-lo mais. Ao buscar Deus, mais se amplia os horizontes. A complexidade do sobrenatural insinua o que se quer mostrar, visando tornar-se natural aos filhos. O Espírito Santo é a fonte que explica o que se vê, o que se ouve e o que se sente ao se transitar pelas vias do sobrenatural de Deus. À medida que os 7 Espíritos apareciam de forma gradativa, meu intelecto ia captando e formando a imagem conceitual de cada um. Em seguida veio o discernimento e cenas da interação com os 7 Espíritos de Deus enviados à Terra. A complexidade vai se formando, tornando-se mais claro o interagir com os 7 Espíritos de Deus. Dessa forma, quando o ser de olhos azuis, o Espírito do Senhor Yeshua, se apresentou a mim, a interação se consolidou e gradativamente foi se ampliando a visão e o discernimento. Aleluia! Uma porta aberta da parte do grande Eu Sou serei para se conhecer novos horizontes celestes. Ele manifestou a sua bondade e misericórdia, me escondeu nele, permitindo-me entrar dentro dele. Moisés, no entanto, disse: imploro-te que me mostres a tua glória. Ele respondeu: farei toda a minha bondade passar diante de você, em sua presença, pronunciarei o nome de Adonai. Entretanto, o meu rosto, ele continuou, você não pode ver, pois um ser humano não pode olhar para mim e permanecer com vida. Êxodo capítulo 33, versículos 18 ao 20. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é viva e eficaz. Os acessos aos portais eternos, adentrando pelas dimensões celestes, se dão pelo novo e vivo caminho. Hebreus capítulo 10, versículo 20. Ele deseja que toda a humanidade seja libertada e chegue ao pleno conhecimento da verdade, pois Deus é único e há um só o mediador entre Deus e a humanidade, e Yeshua, o Messias, um ser humano, o qual se entregou como resgate a favor de todos, provendo desse modo o testemunho do propósito de Deus no tempo exato. 1 Timóteo capítulo 2, versículos 5 e 6. E Yeshua HaMashiach é a porta de entrada para o céu. João capítulo 10, versículo 9. O Velho Testamento da Bíblia, em destaque os livros Pentateucos, Torá, sinalizam Cristo no tabernáculo, revelado a Moisés e erigido por ele, à sombra do que estava por vir.
é apenas cópia e sombra do original que está no céu. Hebreus capítulo 8, versículo 5, parte A. Agora, porém, a obra dada a Yeshua é muito superior à deles, assim como a aliança por ele mediada é melhor, porque esta aliança foi dada como Torá, com base em melhores promessas. Hebreus capítulo 8, versículo 6. Quanto mais o sangue do Messias, que pelo Espírito Eterno se ofereceu como sacrifício imaculado, purificará nossa consciência das obras que conduzem à morte, para que possamos viver e servir ao Deus vivo. Hebreus capítulo 9, versículo 14. Bendito é o que vem em nome de Adonai. Marcos capítulo 11, versículo 9, parte B. Aleluia! Glória seja dada ao nome santo de Adonai. Amém.